de Jesus, igreja? Amém. Vamos abrir lá em Mateus 11, versículo 28. Que nós possamos, a partir do momento que a gente colocou o pé na casa de oração, querer esse avivamento, querer da parte do Espírito Santo estar com uma chama, com uma brasa avivado em nossas ações, em nossas atitudes. Somente Deus pode avivar a nossa vida. Mateus 11, 28. Depois eu vou ler lá em 2 Crônicas 7. Vinde a mim, todos os que estáis cansado e oprimido ou sobrecarregado, e eu, o Senhor, te aliviarei. Abra lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos ler aqui alguns versículos também, a partir do versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Versículo 12. O Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a tua terra, porque agora estão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Se você crê, pode se sentar glorificando, exaltando, aonde é o Espírito de Deus, a liberdade. Você não vai me atrapalhar se você adorar, glorificar, exaltar ao nome do Senhor. Texto bíblico de Mateus 11, versículo 28. Jesus bem sabia que lá no tempo dele havia pessoas cansadas, abatidas, sobrecarregadas, e também não é diferente nos dias de hoje. O avivamento já começava no céu dos céus, aonde habitava o Pai, o Filho, o Espírito Santo, aonde os anjos o adoram 24 horas por dia, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. No céu dos céus, aonde eu e você vamos habitar quando o arrebatamento acontecer, quando a trombeta
soar quando Jesus vier na nuvem levar a sua noiva, a sua igreja. Saiba que lá na vida eterna não há silêncio, não há ali silêncio algum, mas há barulho, há vida, há festa, e assim será a igreja que nós estamos aqui nesse dia e a cada dia, tendo culto ou não, querendo conhecer a Cristo, querendo conhecer a Deus, querendo conhecer ao Espírito Santo. Jesus não vai levar uma igreja morta, Jesus não vai levar uma igreja adoecida, mas Jesus vai levar uma igreja avivada, renovada, cheio da presença do Espírito Santo. Então a cada culto eu tenho problema, você tem, tenho luta, você tem, mas maior é a nossa fé que nos faz glorificar, exaltar, adorar, louvar, se prostrar diante daquele que nos dá vida e vida em abundância. Jesus, ele desceu, nasceria no ventre de Maria. Isabel, a mãe de João Batista, quando Isabel e Maria se encontrou, João Batista no ventre de Isabel, Jesus no ventre de Maria. A Bíblia fala que no ventre das duas já houve um avivamento, antes mesmo de Jesus nascer como um bebê. Ali o ventre de Isabel se mexeu, o ventre de Maria se mexeu, porque um ao outro, sem se ver, já se reconhecia. E Jesus, quando veio à terra, quando nasceu como um bebê, e aí ele foi crescendo como criança, como adolescente. Aos 12 anos ele estava no templo ensinando aos doutores, aos sacerdotes, às várias pessoas, e ali Jesus explicando a vontade de Deus. Ali Jesus, por onde passava, levava o avivamento, levava vida. Quando chegou no Rio Jordão, João Batista o batizou nas águas, e ali do céu desceu o Espírito Santo em forma de uma pomba em Cristo, e ali começou o ministério de Jesus. E em cada aldeia, em cada cidade, em cada lugar que Jesus passava, Jesus levava vida aonde tinha morte, Jesus levava alegria aonde tinha tristeza, Jesus levava ânimo aonde tinha desânimo, Jesus levava cura aonde tinha doença. Aonde Jesus passava, Jesus levava o avivamento. E assim foi a peregrinação, a missão de Cristo, que a gente conhece até a cruz do Calvário. Mas eu quero também, em poucos minutos, falar sobre 2 Crônicas, capítulo 7, os versículos que eu li. O avivamento genuíno, ele vem através do arrependimento e confissão de nossos pecados. O avivamento, ele não é gerado pelo homem, pela mulher, pelo pastor, pelo obreiro, é obra do Espírito Santo. Porque eu posso colocar aqui no altar, com esse microfone, falar algumas palavras de efeito e mexer no teu emocional. Você pode ficar em uma euforia, em uma histeria, você pode se emocionar,
mas muitas das vezes é obra da carne. Mas o avivamento genuíno e bíblico, somente quem opera esta obra é o Espírito Santo de Deus. Se você entrou nesta noite desejando ao Consolador, você está no caminho certo. O avivamento, em primeiro lugar, se você quer o avivamento genuíno, ele vem com arrependimento e confissão dos nossos pecados. Amados, Isaías capítulo 6. Quando Isaías fala: ai de mim, que eu vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que ele estava fazendo ali? Ele viu o Senhor, ele teve uma visão nos primeiros versículos de Isaías capítulo 6. Mas ali, Isaías, ele estava falando: eu estou me arrependendo e confessando os meus pecados. Tanto é que ele falou: eu sou homem de lábios impuros. Amados, todo culto que você vier, eu e você, quando a gente dobrar o joelho, a primeira coisa, não peça nada, se arrependa e confesse os seus pecados. Se a gente ler a sequência de Isaías capítulo 6, só depois que Isaías se arrependeu e confessou os seus pecados, é que um anjo veio do céu com uma brasa viva e tocou na boca de Isaías. Assim, quando eu me arrependo e confesso os meus pecados, querendo o avivamento genuíno e bíblico, primeiro eu tenho que me prostrar. Primeiro tem que derramar lágrima de confessar que às vezes estamos no caminho errado. Só então, quando Deus sondar o meu e o teu coração, só então, quando o Espírito Santo vê que nós estamos nos humilhando, descendo, se esvaziando, esta brasa viva vai tocar na tua vida, no teu coração, na tua boca, para você louvar, adorar, glorificar. Se a gente quer o avivamento genuíno e bíblico, em primeiro lugar, não é saudar, profetizar, revelar, correr do altar até a ponta da porta, até o altar, girar, plantar bananeira, fazer um teatro. Não, o verdadeiro avivamento vem com humilhação. Quando eu confesso o meu pecado, quando eu falo para Deus: conserta o meu caminho, me trilha na tua palavra, me apruma como teu servo, aí esta brasa viva, como tocou em Isaías, também faz sim na tua vida pela fé, e você vai louvar melhor, vai pregar melhor, vai glorificar melhor, vai tocar melhor, vai vir ao culto com mais alegria, com mais disposição. Eu li para você, 2 Crônicas capítulo 7, quando Salomão acabou de orar, versículo 1, desceu fogo do céu. Avivamento sem oração é balela, é blá blá blá, não tem atalho, é Bíblia, amado. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu. Toda primeira quinta nós temos um compromisso aqui, que o Espírito Santo colocou em nosso coração, para que a gente possa das 8 até as 9 da noite se render, orar, clamar, suplicar, interceder, colocar o rosto no pó, para que haja uma mudança, para que haja a renovação
renovação contínua, para que haja o avivamento verdadeiro, somente através da oração. E não é só oração agradecendo ao acordar, na refeição e quando você vai dormir. É a oração verdadeira, é um coração quebrantado, é um espírito contrito, é você se doar, é você se oferecer, é você se entregar de corpo, alma e espírito. Aí virá a chama, a brasa, o fogo descerá na nossa vida, quando a Nilo dos Vales ela começar a ter um compromisso real e verdadeiro com a oração. Desceu do céu, consumiu o holocausto e o sacrifício. Você é o holocausto, você é o sacrifício. Naquela época era carneiro, era bode, era rolinha, era todo tipo de animal que se oferecia no altar. Hoje em dia é a tua vida. Quando eu subo no altar, a Bíblia fala que altar é lugar de morte, não é lugar de ninguém se promover, de ninguém aparecer, não é uma vitrine. Biblicamente, o altar se oferecia àquele animal, e o que acontecia com aquele animal? Era morto. Você está no altar de Deus, é para matar o teu eu, a tua vontade, o teu querer, a tua velha criatura, e somente com arrependimento, confissão de pecado e oração, joelho dobrado, somente assim o ambiente e os cultos serão mais avivados na Lírio dos Vales. Os sacerdotes, pastores, obreiros não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor encheu a casa. Faça aí um desenho na tua cabeça e pensa o que foi isso aqui que aconteceu. A glória, a presença de Deus era tão tocável, tão concreta, que você poderia pegar e encher de uma tal maneira aquele templo, aquela casa de oração, que os obreiros, os pastores, a igreja não podem entrar. O que significa isso? O avivamento só virá quando cada um de nós entender que esta casa é do Pai, ela não é minha, ela não é tua, nós somos servos da palavra. Quando a palavra ela dominar a igreja, o teu coração, a tua presença, que haja submissão e dependência da presença de Deus. O avivamento, amado, só vem também com estudo e obediência a esta palavra. Caso contrário, amado, esqueça o avivamento. Vamos confessar nossos pecados, vamos orar, vamos estudar e obedecer a Bíblia Sagrada. Mas o versículo 14 fala: se o meu povo, quem que é povo de Deus aí? Fomos comprados por um alto preço, pelo sangue do Cordeiro. Deus está falando, é o meu povo, propriedade particular, o meu bichinho de Jacó, estes que eu escolhi, estes que eu separei. Não estou falando de ímpio, não estou falando de gentil, não estou falando de qualquer filisteu, amorreu, não, é o meu povo. Se o meu povo, ele orar, ele se arrepender, ele confessar seus pecados, eles obedecerem e estudarem a minha palavra, eu virei com avivamento dentro de cada um de vocês, que se chama pelo meu nome. Você e eu temos uma responsabilidade muito grande. Temos que defender dia a dia este nome, por onde você estiver, no teu trabalho, na tua escola, lá na tua família, diante de qualquer lugar e ambiente. Você já não defende mais
só o teu nome, você defende o nome de Jesus. Tem gente aí fora que defende tanta bobagem, tanta besteira, tanta baboseira, mas nós somos escolhidos e somos o povo, é para defender o Evangelho, defender o nome de Cristo e não negá-lo. Aí virá o avivamento e se humilhar. Quer avivamento? Se humilha. Parece que hoje em dia é uma vergonha falar isso. Quantos que querem chegar no culto grande, exaltado? Não, Deus fala: humilhai-vos e eu te exaltarei. Desce, fica pequeno, se humilha, queira ser o menor a cada dia, não queira se promover, não queira fama, não queira destaque, não queira aparecer, não queira competir na Lírio dos Vales, ajude um ao outro, se humilhar. A Bíblia fala lá em Lamentações, capítulo 3, se eu não me engano, acho que é o versículo 28 ou 29, fala: coloque o teu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. É tempo da Lírio dos Vales se humilhar para querer o verdadeiro avivamento. Aqui, de novo, orar, buscar a minha face. Amado, claro que nenhum de nós aguentaria ver a face. Moisés pediu, mas Deus falando: Moisés, você não sabe nem o que você está pedindo, fica ali na fenda da rocha, eu vou passar só com a minha glória de costa, porque senão você vai ser fulminado. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Claro que dia a dia queremos a presença, mas Deus está falando: quer avivamento? Então tenha um relacionamento mais profundo, mais íntimo, mais perto. Ache pouco aquilo que você já está buscando. Busque a minha face, que Ele está mais perto de mim. Lá em Números 12 fala que Deus falava boca a boca, face a face com Moisés, porque Moisés queria tanto a Deus. Amado, avivamento não é você entrar nesta porta e falar: Deus, eu quero uma bênção. Não, avivamento é você entrar e falar: Deus, eu quero o Senhor, eu quero o abençoador, acima da bênção, acima da vitória, acima da promessa, acima de bens materiais. Eu quero buscar a tua face. E para encerrar, e se converter dos seus maus caminhos. Qual é o caminho que eu tenho trilhado? Por onde você tem andado? Com quem você tem falado? O que você tem praticado? Avivamento é abrir mão, é renunciar tudo isso, é negar algumas coisas, é deixar de fazer certas coisas que a gente está fazendo e que Deus sempre, todo dia está falando: não vá lá, para de ir aqui, para de fazer isso, se converter dos seus maus caminhos. Então, aí eu virei dos céus, olha aqui, e perdoarei os seus pecados, sararei a tua terra, porque agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que você fizer nesta casa. Fique com esta palavra e aplauda lá o Senhor.